Casos confirmados deu um salto de 700% em 30 dias. O fim de semana teve ruas vazias nas maiores cidades do país. São Paulo registrou pela primeira vez no mesmo dia a morte de 2 jovens, um de 26 e outro de 33 anos. No Rio, o governador decidiu prorrogar por mais 15 dias as restrições ao comércio e à população. Um dia depois de o ministro da Saúde defender o isolamento social para dar tempo do sistema de saúde se preparar, o presidente Jair Bolsonaro saiu para passear em Brasília. Nos Estados Unidos, Donald Trump mudou o tom do discurso e estendeu para o fim de abril a recomendação para que os americanos fiquem em casa. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou o governo a descumprir a lei de responsabilidade fiscal e as regras do orçamento para bancar as medidas contra o novo coronavírus. E começa a valer hoje a medida que restringe a entrada de todos os estrangeiros no Brasil. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março, e o Bom Dia Brasil está começando. O Brasil já tem mais de 130 mortes causadas pelo novo coronavírus, segundo o último balanço do Ministério da Saúde. E são mais de 4.300 casos confirmados. Esses números podem aumentar ainda mais à medida que os testes rápidos prometidos pelo governo comecem a chegar essa semana. Vamos ver como é que está o mapa do novo coronavírus aqui no Brasil. Ao todo, são 136 mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde, a maioria em São Paulo. Com os dados das secretarias estaduais, o número pula para 139 mortos. O balanço do Ministério da Saúde registra também mais de 4.200 casos confirmados da Covid-19. Novamente, o estado de São Paulo tem a maioria dos registros da doença. Com os dados atualizados das secretarias, esse número pula para, vamos mostrar aqui, para 4.316 casos confirmados. São Paulo, como a gente viu, é o estado com o maior número de casos confirmados e com o maior número de mortes. E a semana começa com uma nova medida para tentar diminuir a transmissão do novo coronavírus. Rodrigo Bocardi vai contar para a gente qual é essa novidade de hoje. Rodrigo, bom dia. Oi, Ana, um bom dia para você, bom dia a todos. A novidade é que tem ainda menos ônibus circulando em São Paulo. A Prefeitura fez uma nova redução no transporte público e a gente vai direto para o campo. Tiago Scheuer com as informações ao vivo num terminal na Zona Sul aqui de São Paulo, contando para a gente como é que está a movimentação por aí. Bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia para você, bom dia Brasil. Pois é, hoje é como se fosse um domingo aqui na cidade de São Paulo, a gente pode comparar assim, no número de ônibus, 40% só da frota estão rodando, então são 1.031 linhas e aí 150 delas são noturnas. A gente está no terminal Santo Amaro, ele é muito importante aqui na Zona Sul da capital paulista. Veja que agora a fila não está tão grande, principalmente para este ônibus que vai parar aqui, que é do Parque Dom Pedro II, vai lá para aquele terminal no centro da capital paulista. Você vê que as pessoas estão por aqui. O que a gente viu aqui muito pela manhã é que as pessoas estão fazendo filas grandes, estão muito próximas umas das outras, né? O que não é recomendado. É bom manter uma distância de 1,5 metro, 2 metros, para evitar também qualquer contaminação aí do novo coronavírus. Esses ônibus, então, eles estão chegando por aqui, alguns estão sendo higienizados com álcool por alguns profissionais que usam máscaras, e aí eles saem. Não estão saindo muito cheios nesse momento não, Rodrigo. Isso no terminal a gente recebeu, só lembrando, a gente recebeu queixas aqui de algumas linhas aí com superlotação. A SP Trans, que é a empresa que organiza e coordena e fiscaliza o transporte, diz que é algo pontual e que vai tentar solucionar. Muito obrigado ao Tiago Scheuer. Em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, a prefeitura decidiu proibir a circulação dos idosos. Mas a justiça decidiu que um prefeito não pode fazer isso. Vamos ao vivo até lá no ABC com a Luísa Vaz, ela está em São Bernardo. Os idosos agora, teoricamente, podem circular, mas não devem, não é? Bom dia. Bom dia para você e para todo mundo, Rodrigo. É bem por aí, não tem nada que proíba na lei, mas a recomendação é que as pessoas permaneçam em casa. Esse decreto da Prefeitura de São Bernardo do Campo foi publicado na quarta-feira passada e previa uma restrição à circulação de idosos. Os idosos, pessoas com mais de 60 anos, só poderiam andar pela cidade com um documento e para busca de serviços essenciais, como um atendimento médico, ou então para ir à farmácia ou ao supermercado. Quem fosse flagrado na rua sem um motivo claro para isso, poderia até ser multado em R$200. Mas nesse fim de semana, o desembargador Firmino Magnani Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, derrubou esse decreto. E a justificativa dele é de que a prefeitura não pode definir sobre o direito de ir e vir das pessoas e que, neste momento, permanecer em casa, aderir à quarentena, seria um gesto cívico, uma decisão de cada um.
De qualquer forma, a gente reforça que a orientação é para quem puder, que as pessoas permaneçam em casa. São Bernardo do Campo, de acordo com o último boletim, tem 15 casos de coronavírus confirmados. Entre eles, o prefeito da cidade, Orlando Morando, tem 45 anos. Ele começou a apresentar os primeiros sintomas da doença na segunda-feira da semana passada, teve a confirmação da doença na quarta-feira e estava cumprindo a quarentena em casa. Mas ontem o quadro dele se agravou e o prefeito precisou ser internado em uma UTI aqui de São Bernardo do Campo. Rodrigo. Ok, Luísa, obrigado e um bom dia. Bom, como a gente viu, a decisão da Justiça derrubando a proibição em São Bernardo só foi divulgada ontem à noite. Durante todo o domingo, a circulação dos idosos ficou restrita na cidade. Vamos ver. O motorista que chegava a São Bernardo do Campo era surpreendido com a operação da Guarda Civil. Boa tarde. Tem alguém com mais de 60 anos no veículo? Não. Tá bom. Boa tarde. No primeiro dia da nova medida, 274 idosos foram mandados para casa. Na capital paulista, as pessoas têm respeitado o isolamento social. Ruas e avenidas ficaram vazias no domingo. Em Santos, no litoral paulista, mesmo com o dia de sol, as praias estavam desertas. O estado de São Paulo concentra o maior número de mortes por coronavírus. São 98, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde. Os casos confirmados passam de 1.400. Pela primeira vez, o estado de São Paulo registra as mortes de 2 jovens no mesmo dia. Um homem de 26 anos e o outro de 33 anos. Eles moravam na capital paulista. A Secretaria Estadual de Saúde investiga se eles tinham alguma doença pré-existente que poderia ter agravado os sintomas da Covid-19. Uma das vítimas do vírus é o advogado Maurício Suzuki, de 26 anos, que gostava de correr. No dia 18 de março, Maurício avisou o chefe que estava com resfriado. No dia 19, com febre e tosse seca, ele foi diagnosticado com o coronavírus. 4 dias depois, foi internado na UTI com falta de ar. No sábado, 28 de março, Maurício morreu. O repórter Bruno Tavares conversou por telefone com Simone, a irmã de Maurício. Ela conta que Maurício cuidava da saúde e vinha fazendo um tratamento para regular o nível de ácido úrico no sangue. Simone diz que ficou surpresa com o avanço da doença. É assustadora e chocante, porque não dá tempo de processar. Segunda-feira ele já acordou com uma falta de ar um pouco mais severa, né? Então para trajetos curtos ele estava ficando bem cansado e aí a gente voltou para o hospital. Simone conta ainda que agora são os pais que estão internados com sintomas da doença. Como a tomografia realmente piorou da última que eles fizeram na quinta, então eles resolveram mantê-los aqui para poder dar um suporte mais adequado. Maurício e o outro homem de 33 anos eram os mais jovens. Entre as 14 pessoas que morreram vítimas do coronavírus na cidade, no intervalo de 24 horas, todos foram atendidos em hospitais particulares. Ana? Tristeza, né, Rodrigo? Até já com outras informações. Até já. E olha, aqui no Rio, o governo do estado prorrogou o decreto que determina restrições à população. A Natália Castro tem os detalhes pra gente. Bom dia, Natália. Oi, Ana Paula, bom dia para você, bom dia a todos. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial. Então, as medidas restritivas foram prorrogadas por mais 15 dias. Essas medidas são praticamente as mesmas das que estavam já valendo nas 2 últimas semanas. O detalhamento desse segundo decreto será feito hoje, ao meio-dia, durante uma entrevista. E o governador Wilson Witzel escreveu uma mensagem numa rede social ontem, dizendo que a decisão é baseada na avaliação da Organização Mundial de Saúde e das autoridades sanitárias e pediu para a população não desafiar o coronavírus e não ter atitudes impensadas e descoladas da realidade. Em todo o estado, 600 casos da Covid-19 foram confirmados. O número de mortes subiu para 17 e esse número pode ser ainda maior porque ainda está em investigação 47 mortes. Nós estamos aqui em Niterói, na região metropolitana, porque a cidade vai ser a primeira no país que fará a testagem
testagem em massa dos casos suspeitos de coronavírus. E o transporte público, bom, continua sendo aí o desafio. Hoje cedo encontramos ônibus circulando lotados pela cidade do Rio. Em algumas estações do BRT, o corredor exclusivo de ônibus, filas enormes, com passageiros muito perto um dos outros. Na estação ferroviária de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o movimento era pequeno para uma segunda-feira, mas os trens já chegavam cheios. E ontem, segundo domingo de sol desde o início da quarentena, a rua estava vazia. Vamos ver na reportagem do Carlos Delanoy. Domingo de sol e praias vazias. Os banhistas que costumavam lotar as areias da Zona Sul e da Zona Oeste, pelo segundo fim de semana seguido, ficaram em casa. Algumas pessoas circularam na orla para caminhar e fazer exercícios. Na Praia do Flamengo, nem todos respeitaram o decreto que proíbe banhos de sol e mergulhos no mar. Se a maioria dos cariocas aderiu ao isolamento, estes surfistas pegaram a onda errada. Em Ipanema, policiais chamaram a atenção de uns poucos distraídos. Na Barra da Tijuca, bairro com maior número de casos no Rio, patrulhas alertavam quem estava na praia a voltar para casa. Os cartões postais da cidade estão sem visitas. O bondinho, por exemplo, já não leva mais turistas ao Pão de Açúcar. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, voltou a pedir que as pessoas fiquem em casa. Nós precisamos ver a cidade como temos visto até agora. Uma cidade praticamente vazia. Isso tem sido mostrado. Mostra também uma consciência enorme, cívica, uma consciência intelectual das pessoas que estão se preservando. Quem sai às ruas encontra quase tudo fechado. Apenas farmácias, mercados e atividades consideradas essenciais continuam funcionando. O prefeito avisou neste domingo que vai multar quem não respeitar o decreto de fechar o comércio. Nós temos notificado muitas lojas, muitos bares, por exemplo, na região da Zona Oeste, e essa semana vamos começar a multar. Em Niterói, na região metropolitana, o prefeito anunciou que fará testagem em massa de pacientes suspeitos de Covid-19. Ele disse que está seguindo os passos de Singapura e da Coreia do Sul. Nós vamos implementar em Niterói, vai ser a primeira cidade do Brasil a fazer isso, a testagem massiva e toda uma logística de quarentena para retirar as pessoas do seu local de convívio, sobretudo em áreas muito adensadas e precárias, para evitar a propagação rápida do coronavírus em Niterói. Em todo o estado do Rio prevalece o isolamento. Na Lagoa, o silêncio só foi quebrado por uma ação do Corpo de Bombeiros. A escada mecânica subiu para salvar os moradores do tédio. A 50 metros de altura, um bombeiro interpretou obras que traduzem a alma dos cariocas. Das varandas e janelas, um Rio em quarentena agradeceu com aplausos. E a Justiça de Minas Gerais decidiu que a Prefeitura de Belo Horizonte tem que fornecer equipamento de segurança para servidores envolvidos no tratamento de pacientes com coronavírus. Servidores que estão na linha de frente denunciaram a falta de máscaras, de outros itens também. A Aline Aguiar fala disso para a gente lá em Belo Horizonte. Aline, que situação e bom dia aí para você. São exatamente os profissionais que mais precisam ser protegidos e, no entanto, foi necessário ir à Justiça para conseguir os equipamentos. Para ver como que está a situação, né, Ana? Falam que falta álcool gel também. Nossa. Bom dia para você, bom dia a todos. São quase 4.000 servidores que devem receber os equipamentos. Vamos conversar com Danilo Girundi, que tem outros detalhes. Oi, Danilo, bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. O sindicato fez a denúncia depois da reclamação de alguns servidores da área da saúde. Segundo eles, falta máscara e, inclusive, álcool em gel para esses profissionais atenderem o público. Segundo a denúncia, outros servidores, como guardas municipais, também reclamam da falta de material, que eles estão sem esse acesso. A Prefeitura garante que não há falta e que a distribuição está racionada, voltada apenas para os profissionais que podem ter contato com pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A Prefeitura ainda não informou se vai recorrer dessa decisão, que é liminar.
Aqui a gente está aqui no centro da capital, o Gustavo Pimentel vai mostrar para a gente que as lojas seguem fechadas, vários serviços estão suspensos. Por isso a gente consegue ver que ruas, avenidas aqui da cidade estão um pouco mais desertas do que estariam numa segunda-feira normal nesse horário. Transporte coletivo também está circulando com menos veículos e também com menos gente. Aqui na região central a gente viu aqui poucas lojas abertas, normalmente farmácias e também lanchonetes funcionando à meia porta para poder entregar a comida das pessoas pela porta. O domingo aqui na cidade também foi de pouco movimento. Ontem à noite eu rodei e vi que tinha comércio, bar, restaurante e igrejas fechadas, seguindo a determinação de isolamento social para evitar aglomerações. Vamos ver na reportagem. O local de encontro de muitas famílias evangélicas estava fechado em vários pontos de Belo Horizonte. Nesta igreja, porta aberta, mas apenas para transmissão online do culto de domingo. Mas 2 igrejas de bairro tiveram cultos presenciais. Os católicos nem saíram de casa para a missa. A Arquidiocese de BH informou que manteria as igrejas fechadas e colocou o espaço de cerca de 1.500 delas à disposição, caso o governo precise atender doentes com a Covid-19. Regiões boêmias da cidade, com bares e restaurantes que costumavam ficar cheios aos domingos, passaram o dia praticamente desertos. Muitos comerciantes nem levantaram as portas. Quem resolveu abrir foi naquele esquema: delivery e pedido na porta. Durante o dia, na região central da cidade, ruas vazias. Um dos principais pontos turísticos da cidade, o Mercado Central, ficou fechado em um domingo pela primeira vez desde a sua inauguração há 90 anos. Por determinação da prefeitura, o mercado está com horário reduzido de segunda a sábado. Nesses dias, das 400 lojas, só 110 podem abrir. Ficava cheio, movimento muito grande, final de semana, e onde a gente vinha para passear com família, com filhos. A orla da Lagoa da Pampulha ficou cheia. O lugar é procurado por pessoas que praticam atividades físicas. E apesar da orientação de isolamento social, equipamentos de ginásticas foram compartilhados. Na hora de se refrescar, teve gente que não se preocupou em usar o bebedouro público. Bom, mesmo com essas pessoas aí insistindo em descumprir as recomendações das autoridades, o movimento na orla da Pampulha foi bem menor do que o normal. Sinal que a maioria da população está mesmo ficando em casa, compreendendo, consciente da necessidade de ficar em casa e o isolamento social para a gente combater o novo coronavírus. Ana Paula. Menos mal, né, Aline? Obrigada, viu? E olha, um dia depois do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defender o isolamento social e recomendar que as pessoas não saiam às ruas até que o sistema de saúde tenha tempo de se preparar e não fique sobrecarregado, o presidente Jair Bolsonaro foi dar um passeio por várias partes de Brasília. Primeiro, Bolsonaro foi ao bairro do Sudoeste, onde a simples presença dele já provocou uma pequena aglomeração. Entrou numa farmácia e numa padaria. Mais pessoas se aproximaram do presidente, o que contraria o apelo da Organização Mundial da Saúde e do ministro Mandetta. De uma mulher, ele ouviu desejos de boa sorte. Boa sorte, presidente. Deus te ilumine. De outra, apelos a favor do isolamento em meio à pandemia do novo coronavírus. Isolamento para nós, hein? Isolamento. Sem isolamento a gente não se cuida. Depois, o presidente foi até o centro de Ceilândia, região do Distrito Federal. Uma aglomeração um pouco maior se juntou. Alguns populares aparentemente eram maiores de 60 anos, grupo mais vulnerável ao novo coronavírus. O presidente conversou com ambulantes, vendedores de churrasquinho e ouviu pedidos de trabalhadores. É isso aí, Bolsonaro. Nós temos que trabalhar, nós estamos ambulantes. E, novamente, descumprindo as orientações básicas de evitar aglomerações, Bolsonaro tirou fotos com crianças e apoiadores, bem de perto. Na volta do passeio, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se posicionar contra o isolamento social mais geral, que é defendido por autoridades de saúde do mundo inteiro. Ele defendeu apenas o isolamento de idosos e de grupos de risco. Usando seu linguajar costumeiro, disse que é preciso poupar vidas, mas que todos vão morrer um dia. E que é preciso atenção para o impacto da pandemia na economia. Temos um problema do vírus, temos, ninguém nega isso aí. Tá? Devemos tomar os devidos cuidados com os mais velhos, as pessoas no grupo de risco. Agora, o emprego é essencial. Essa é uma realidade. O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Mas enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós iremos morrer um dia.
Queremos poupar a vida? Queremos. Na parte da economia, o Paulo Guedes está gastando dezenas de bilhões de reais, que é do orçamento, que é dinheiro do povo, né? Se bem que nem dinheiro é. Nós pegamos a autorização do Congresso para furar o teto, que vai ser paga essa conta lá na frente. O presidente justificou o passeio, alegando que foi conhecer as necessidades do povo. Disse que não anunciou sua visita previamente, mas não comentou o fato de que a simples presença de um presidente atrai aglomerações condenadas pelas autoridades de saúde porque aumentam o risco de contágio. Hoje é domingo, tem pouca gente na rua. Agora, eu não marquei nada em lugar nenhum. Fui tudo de forma inopinada. Vamos lá, entra aqui, para aqui. Já estava o povo lá dentro. Eu não juntei ninguém. Junta aí, vamos lá, fazer um oba-oba. Nada disso. Fui reconhecido, não teve nenhum apupro, nenhum grito por parte da população. Bolsonaro afirmou que é contra o isolamento mais geral porque os trabalhadores precisam ganhar o seu sustento. Mas, em outro momento, lembrou que o governo e a Câmara aprovaram uma ajuda de R$ 600 por 3 meses a pelo menos 2 membros de cada família. E não comentou o que especialistas vêm dizendo, que se essa ajuda é considerada insuficiente, cabe apenas a ele, presidente, aumentá-la de forma emergencial, como os chefes de Estado de todo mundo vem fazendo. Vai condenar esse cara aí para dentro de casa? Ficar dentro de casa, ele não tem poupança, não tem renda. A geladeira, se tiver, já acabou a comida, pô. Tem que trabalhar, tem que sustentar a tua família, tem que cuidar dos seus filhos. Pô. Temos um problema mais sério no momento. Essas pessoas informais, que nunca tiveram voz em lugar nenhum, tiveram agora que achamos que é do povo, não é meu dinheiro, R$ 600 para eles. As autoridades sanitárias do mundo inteiro defendem que todos os que possam fiquem em casa para diminuir os riscos de quem tem que trabalhar, como aqueles de setores essenciais, na saúde, transporte, fábricas, entre outros. Bolsonaro, porém, insiste no isolamento mais restrito, apenas de idosos e de doentes crônicos. E deu um argumento, no mínimo, polêmico e sem comprovação estatística. Tem mulher apanhando em casa. Por que isso? Em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Como é que acaba com isso? O cara quer trabalhar, meu Deus do céu. É crime trabalhar? A rede social Twitter apagou 2 publicações feitas ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. No lugar das postagens, aparece uma mensagem dizendo que as publicações não estão mais disponíveis porque violaram as regras do site. Os tweets apagados estavam numa série de publicações de Bolsonaro que mostravam esse passeio do presidente no domingo em Brasília, contrariando as recomendações de isolamento social feitas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde. Em nota, o Twitter informou que anunciou recentemente a expansão das regras da plataforma para abranger conteúdos que forem eventualmente contra informações de saúde pública orientadas por fontes oficiais e que possam colocar as pessoas em maior risco de transmitir a Covid-19. A assessoria do Palácio do Planalto não quis comentar. Vamos falar sobre a repercussão desse passeio do presidente Bolsonaro com o Gerson Camarote, lá em Brasília. Camarote, bom dia. Como é que o ministro da Saúde recebeu esse passeio do presidente? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha, com muita surpresa, contrariedade, porque o passeio ele foi identificado não só no Ministério da Saúde, nesse grupo mais próximo do ministro Luiz Henrique Mandetta, que é o titular da Saúde, mas também em outras áreas do governo, como uma espécie de desautorização ao ministro da Saúde. Porque, na véspera, o ministro da Saúde já tinha dado uma longa entrevista coletiva justamente com essa orientação, que é a orientação do mundo, que é a orientação da OMS, dos principais líderes, da necessidade do isolamento social. Aí vem o presidente Jair Bolsonaro, horas depois, na manhã de domingo, para fazer um passeio por Brasília, justamente como a gente viu nas imagens, tocando perto das pessoas, naturalmente juntando pessoas em torno dele, com pequenas aglomerações, ou seja, tudo o que não é recomendado pela ciência, tudo o que não é recomendado pelos organismos de saúde. E mais, Ana, nesse fim de semana, no sábado, antes da entrevista coletiva do ministro Mandetta, já tinha tido uma saia justa no Palácio da Alvorada, numa reunião de ministros com o presidente Jair Bolsonaro, com a presença do Mandetta. Naquela ocasião, o presidente da República chegou a falar, olha, se o ministro fosse de encontro às determinações dele, certamente teria que demiti-lo. Então, isso daí
criou uma grande saia justa. E, Camarote, essa divisão aí no governo tem um impacto? Isso, exatamente. A gente vai ver hoje deve ter uma nova coletiva do ministro Mandetta no final da tarde e a expectativa é que ele reafirme todas as recomendações científicas, todas as recomendações técnicas da necessidade de isolamento social. E aí a grande expectativa é como o presidente Jair Bolsonaro vai reagir em relação à nova fala do ministro Mandetta. Para aliados próximos, a percepção é muito clara do ministro Mandetta. Ele vai manter essas determinações, mesmo que corra o risco de ser demitido, mas acha que é preciso ter uma linha na ciência, mesmo isso confrontando as ideias políticas do presidente Jair Bolsonaro, que, aliás, ele estava seguindo muita orientação ali do governo americano, do presidente Donald Trump, que ontem já mudou, estendendo a orientação de isolamento social até 30 de abril. Ana. Exatamente, já a gente vai trazer também essa informação dessa mudança na quarentena, esse prorrogamento, né, da prorrogação da quarentena lá nos Estados Unidos. Camarote, obrigada, viu? E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, flexibilizou as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal para os gastos do governo no combate ao novo coronavírus. Juliana Morrone vai trazer os detalhes para a gente. Juliana, bom dia. Essa decisão vale também para estados e para municípios? Oi, Ana. Bom dia a todos. Ana, a medida vale, sim, para estados e municípios que decretarem calamidade. O ministro Alexandre de Moraes liberou o governo federal, estados e municípios para gastar mais se julgarem necessários no combate ao coronavírus. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a pandemia pode gerar consequências desastrosas e exige medidas rápidas. Por isso, decidiu liberar o governo federal para gastar o que julgar necessário nas ações de combate ao novo coronavírus. A decisão atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União, que solicitou a flexibilização de artigos das leis de responsabilidade fiscal e de diretrizes orçamentárias, leis que fixam limites para os gastos governamentais. O mesmo vai valer para estados e municípios que também estiverem em calamidade. Segundo o ministro, a pandemia representa uma condição superveniente, absolutamente imprevisível e de consequências gravíssimas, e torna, por óbvio, lógica e juridicamente impossível o cumprimento de determinados requisitos legais compatíveis com momentos de normalidade. Alexandre de Moraes considera que o afastamento dos artigos durante o estado de calamidade pública não conflita com a prudência fiscal e o equilíbrio orçamentário, pois os gastos não serão caracterizados em oportunismo político, mas sim gastos destinados à proteção da vida, saúde e da própria subsistência dos brasileiros. O ministro afirmou ainda que o desafio que a situação atual coloca a sociedade brasileira e as autoridades públicas é da mais elevada gravidade e não pode ser minimizado. Segundo ele, são necessárias medidas de efeito imediato, inclusive no tocante à garantia de subsistência, empregabilidade e manutenção sustentável das empresas. Antes da decisão do ministro Alexandre de Moraes, numa reunião por videoconferência com prefeitos, o ministro da Economia Paulo Guedes chegou a defender a aprovação pelo Congresso Nacional de uma lei de emergência que dê mais liberdade para manejar o orçamento em casos de calamidade. José Roberto Afonso, um dos autores da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera que não há necessidade de mudança na lei para gastar mais nessas situações. Guedes foi cobrado por prefeitos. Houve reclamação de que os recursos para combater a crise do novo coronavírus estão demorando para chegar. E ainda sobre questões econômicas, o presidente do BNDES falou nesse domingo sobre uma linha de crédito de 2 bilhões de reais para ampliação de leitos de UTI. A ideia é financiar a compra de leitos emergenciais, de materiais e equipamentos médicos e hospitalares. Também haverá crédito para empresas de outros setores que converterem suas produções em equipamentos e insumos para a saúde. Sobre o financiamento para empresas aéreas, Montesano, presidente do BNDES, disse que o objetivo é disponibilizar a linha já em abril, viu, Ana? Agora, Juliana, nessa videoconferência aí com os prefeitos, o ministro Paulo Guedes falou sobre essa questão do isolamento social e ele defendeu o isolamento que é proposto pelo Ministério da Saúde.
Sim, Ana, o Paulo Guedes diz que quer ficar em casa, quer respeitar o isolamento e já vem demonstrando isso até na forma de trabalhar. Ele tem feito reuniões por videoconferência. Você aguenta 1 a 2 meses, isso funcionando, você talvez aguente os 3 meses sem o colapso completo da economia. Então, nós estamos aí, quer dizer, passou de 2 meses, 2 meses e meio, começa a pressão total, a economia começa a se desorganizar. E para a saúde, aparentemente, você precisa desses 2 ou 3 meses. Vamos conversar sobre isso de uma forma construtiva, vamos pensar sobre isso. E eu ainda não... Eu, como economia, eu gostaria que nós pudéssemos manter a produção e voltar mais rápido. Eu, como cidadão, seguindo o conhecimento do pessoal da saúde, ao contrário, eu já quero ficar em casa e fazer o isolamento. Guedes lembrou da preocupação do presidente Bolsonaro com a economia. Diz que é prioridade esse choque na saúde, mas que também há a preocupação com a economia, né, Ana? Vamos seguir nesse assunto, Juliana. Essa flexibilização da lei de responsabilidade fiscal é assunto também para Miriam Leitão, que conversa com a gente ao vivo. Miriam, bom dia para você. Essa mudança amplia os gastos do governo, mas não é um cheque em branco, não, né? O dinheiro tem endereço certo. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. Você tocou no ponto certo. Isso não é um cheque em branco. É preciso entender exatamente a natureza dessa mudança na lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, não é uma mudança, é uma interpretação do que já está lá. Sempre houve espaço para momentos de calamidade. E é isso que está sendo usado. Mas o que significa? Significa que os gastos relacionados ao combate à pandemia, os gastos relacionados a mitigar os efeitos da pandemia, ou seja, os gastos na saúde, os gastos da economia para sustentar a população que não ficou sem renda, ou as pequenas e médias empresas, as microempresas, tudo que for necessário para sustentar a economia e para ampliar a capacidade de atendimento da saúde, isso é que está excepcionalizado. Não significa que agora liberou geral para todos os gastos. É por isso que o melhor caminho é, de fato, o que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, tem proposto. Um orçamento à parte só para esses gastos. Esse é o entendimento de um dos autores da lei, que foi citado aí na reportagem, José Roberto Afonso. Ele que escreveu a lei, que ajudou a formular a lei. Também o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que estava no governo quando foi feita a lei, entende assim: os gastos em relação todos os gastos em relação ao combate à pandemia, eles estão com essa liberdade, mas isso não significa que acabou de valer todas aquelas outras obrigações para os demais gastos. É muito importante isso, Ana, porque esse ano é um ano de eleição nos municípios. Isso vale, como você bem perguntou e a Juliana respondeu, para todos os níveis administrativos, governo federal, estadual e municipal. Ana Paula. Agora, Miriam, no fim de semana, o ministro Paulo Guedes também conversou com analistas do mercado financeiro. Como é que foi essa conversa? Olha, o ministro passou 2 horas com um banco em São Paulo respondendo todas as perguntas, né? Uma pergunta que ele respondeu é que ele não pensa em sair, que ele prefere trabalhar em casa, e ele disse, como já tinha dito para mim numa conversa comigo, que ele segue a orientação do ministro Mandetta na área da saúde. Então, ele prefere o isolamento. Mas ele passa mensagens também ambíguas, né? Porque ele fala o tempo todo de como economista eu queria que retomasse. Na verdade, o ministro pode conciliar essas duas coisas. Ele pode defender o isolamento e até fazer pessoalmente o isolamento e, por outro lado, fazer com que as pessoas que nesse momento estão sem renda, que é a preocupação de uma parte do governo, quer dizer, todo mundo está preocupado com quem ficou sem renda. Então, não é para retomar a economia porque as pessoas estão sem renda, é para fazer o Estado entregar dinheiro na mão dessas pessoas. E, nesse ponto, é preocupante o fato de que o governo fala muito e faz pouco. O governo ainda não sabe como fazer o dinheiro, aqueles R$600, chegar na mão dos informais. O próprio ministro falou que 20% dos informais apenas estão no cadastro único, a gente sabia, tem alertado aqui, e 80% estão fora do cadastro único.
Ontem ele chegou a dizer para os prefeitos, olha, vocês paguem e mandem a conta para nós. O governo é que tem que saber como fazer esse dinheiro chegar. Então tem que imediatamente saber como operacionalizar. Não precisa esperar o Senado aprovar, vai aprovar hoje, mas a questão é como fazer o dinheiro chegar na mão das pessoas que precisam nesse momento. Ana Paula. É isso, Miriam. Obrigada. A gente vai conseguir nesse assunto, porque como a Miriam já falou aqui, o Senado hoje pode votar esse projeto que prevê o auxílio de R$600 para os trabalhadores informais durante a pandemia do novo coronavírus. E a Raquel Porto Alegre tem mais detalhes para a gente sobre essa votação lá de Brasília. Bom dia, Raquel. Oi, Ana, bom dia para você também, bom dia para todos. A sessão está marcada para hoje, às 16h. Mais uma vez, ela será virtual e os senadores vão discutir e votar essa matéria por meio do sistema remoto do Senado Federal. Essa é a principal discussão do dia, esse auxílio de R$600 por mês durante um período de 3 meses para os informais, autônomos e microempreendedores individuais. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou esse texto e agora os senadores precisam analisar a matéria. Outra questão que pode entrar em pauta também é a que destina os recursos da merenda escolar direto para os pais ou responsáveis dos alunos que estão em isolamento domiciliar. Tudo isso vai ser discutido também por meio virtual hoje de manhã numa reunião de líderes que vai ser comandada pelo senador Antônio Anastasia, que é o presidente em exercício do Senado Federal. Lembrando que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está com a Covid-19 isolado em casa e se recuperando. Ele pode participar também hoje à tarde dessa sessão, se ele estiver aí disposto a isso também, com saúde para isso, né, Ana? É isso. Obrigada, Raquel. E a semana começa com bolsas e petróleo em queda depois do anúncio do presidente americano, Donald Trump, de que vai estender a quarentena até o fim de abril. Vamos ver como é que estão as principais cotações do mercado financeiro internacional agora de manhã. Primeiro, na Ásia, onde as bolsas já fecharam, a de Tóquio em queda de 1,57%, Hong Kong queda de 0,89% e Xangai menos 0,9%. Na Europa, as principais bolsas também, a gente vê que estão operando neste momento no vermelho. O baque foi sentido também no mercado de petróleo. Com a quarentena prolongada, a demanda diminuiu e as previsões de uma recessão global ganham força. Em Londres, o petróleo tipo Brent segue ladeira abaixo, queda de mais de 8%, cotado a $22,71. O presidente Trump fez esse anúncio de estender a quarentena depois que os médicos alertaram que, sem nenhuma restrição à movimentação das pessoas, mais de 1 milhão de americanos poderiam morrer de coronavírus. E mesmo com essas medidas, os Estados Unidos se preparam para um cenário de 200 mil mortes. Vamos lá para Nova York falar ao vivo com a Sandra Coutinho. Sandra, bom dia para você. Inclusive, paramédicos que estão trabalhando aí no combate à pandemia dizem que o movimento de ambulâncias está parecido com o do 11 de setembro. Pois é, Ana, bom dia para você, bom dia para todos. Olha, com a diferença que 11 de setembro foi tudo concentrado num único dia, né? E agora ninguém tem ideia de quanto tempo essa crise vai durar. Olha, os telefonemas para os serviços de emergência da cidade bateram recordes 3 dias seguidos. Já são mais de 7 mil ligações por dia. E quando chegam à casa dos pacientes, os paramédicos do Corpo de Bombeiros estão tendo que escolher quem vão levar para o hospital, quem tem chance ainda de ser salvo. Muitas pessoas chegaram a procurar os hospitais com sintomas leves, foram mandados de volta para casa e agora ligam para a emergência já com sintomas agudos, como parada cardíaca e falência de órgãos. Essa médica do Hospital Brookdale, no Brooklyn, ela diz o seguinte: é uma zona de guerra médica. Tem sido muito difícil trabalhar com pouco equipamento de proteção. A gente está correndo um risco altíssimo. Estou exausta mental e fisicamente, ela diz. Hoje chega a Nova York o navio Comfort, da Marinha, com 1.000 leitos para pessoas com outras doenças, que vão liberar espaço para que os hospitais da cidade recebam os doentes da Covid-19. O hospital de campanha, montado no Javits Center, o maior centro de convenções aqui de Nova York, vai ser inaugurado hoje com outros 1.000 leitos e até o Central Park, cartão postal da cidade, abriu espaço para um hospital de campanha montado ali dentro, em tendas, né, que vai também começar a funcionar em breve. Num discurso ontem na Casa Branca, como você estava dizendo, o presidente Donald Trump ordenou a extensão do isolamento social para até o dia 30 de abril. E os Estados Unidos têm mais de 143 mil casos e 2.500 mortes. Em Nova York, que é o estado mais afetado, mais de 1.000 pessoas morreram em um mês.
E o pico da doença só deve acontecer em 2 ou 3 semanas, isso que é o mais assustador. No estado de Washington, onde apareceram os primeiros casos de contaminação local nos Estados Unidos, a propagação da doença desacelerou e o número de mortes caiu. Isso porque o estado foi o primeiro a limitar a circulação de pessoas e ordenar o distanciamento social de qual a gente tem tanto falado, né, Ana? Toda hora aparecem comprovações de que esse isolamento realmente é a única coisa que vem dando resultado no mundo todo, né, Sandra? Obrigada. Vamos agora para a Europa. Os países mais atingidos pela pandemia endureceram ainda mais as medidas de isolamento social. No Reino Unido, há uma corrida por ventiladores pulmonares. São os aparelhos que podem salvar vidas. Cecília Malan já aqui para falar disso para a gente. Cecília, bom dia. Essa luta aí pela vida conta com a participação até de equipes de Fórmula 1 que estão acostumadas aí a vencer o tempo. Isso, Ana, bom dia a você, bom dia a todos. O governo britânico quer aproveitar a tecnologia de ponta do automobilismo para ajudar neste momento de crise e encomendou 10 mil ventiladores pulmonares a um consórcio formado por 7 equipes de Fórmula 1 e a indústria aeroespacial. Enquanto isso, a equipe Mercedes-Benz e a University College London conseguiram criar, em menos de uma semana, um dispositivo que fornece oxigênio aos pulmões sem a necessidade de um ventilador, um processo menos invasivo para os pacientes. O aparelho já está sendo usado em pequena escala aqui na Itália e na China. O governo britânico alertou ontem que ainda vai demorar 6 meses até o país voltar ao normal. O Reino Unido está em emergência nacional há uma semana. Fechou escolas e restringe a movimentação de pessoas. 20 mil médicos e enfermeiros aposentados voltaram à ativa para ajudar a cuidar dos doentes. Já são quase 20 mil casos por aqui e mais de 1.000 mortes. O maior centro de convenções de Londres foi transformado em hospital para atender 4 mil pacientes da Covid-19. Na Espanha, bandeiras estão a meio mastro em homenagem aos mais de 7 mil mortos pela doença. De ontem para hoje, 812 pessoas morreram, uma pequena queda em relação ao balanço anterior. O governo ampliou as medidas de isolamento e, a partir de hoje, os trabalhadores de serviços não essenciais devem ficar em casa. Escolas, lojas e restaurantes e shoppings também já estão fechados desde o dia 14 de março. Neste fim de semana, a Itália ultrapassou a triste marca de 10 mil mortos e passou a mandar alguns pacientes em estado grave para hospitais na Alemanha. O governo afirma que o isolamento total do país deve ser prorrogado para além de 3 de abril. Ana. Vamos acompanhando, Cecília. Obrigada. Olha, a notícia que acaba de chegar, o comitê organizador anunciou agora há pouco a nova data dos Jogos Olímpicos de Tóquio, 23 de julho a 8 de agosto do ano que vem. A gente vai falar mais disso, trazer mais detalhes daqui a pouco. E você vai ver também, aqui no Brasil, comerciantes e autônomos estão usando a criatividade para sobreviverem ao período de isolamento. E a mobilização de apoio aos pequenos negócios de todo o país. Clientes estão pagando adiantado e levando vales para usarem depois da pandemia. Agora são 9 horas e 13 minutos, horário de Brasília. A gente já volta. Em Mato Grosso, uma liminar suspendeu o decreto do governo do estado que liberava a abertura da maior parte do comércio. Esse pedido foi feito pela Prefeitura de Cuiabá. Quem tem as informações para a gente é o repórter Leandro Maia. Bom dia, Leandro. Olá, muito bom dia, Ana. Bom dia a todos. O governo do estado tinha determinado a abertura de grande parte do comércio que passaria a valer a partir de hoje. Mas ontem à noite o Tribunal de Justiça suspendeu o decreto determinando que as medidas de isolamento continuem valendo, permitindo apenas o funcionamento de serviços essenciais, como, por exemplo, mercados e postos de gasolina. Segundo o desembargador responsável pela ação, o decreto do estado gera risco à população. Ele diz que Mato Grosso ainda não tem leitos suficientes para atender em massa pacientes com a Covid-19. Hoje, em Mato Grosso, já são 16 casos confirmados da doença. Leandro Maia para o Bom Dia Brasil.
E o governo de Santa Catarina voltou atrás e decidiu prorrogar as medidas de isolamento por mais 7 dias. Na semana passada, o governador Carlos Moisés, do PSL, chegou a falar em abrir gradualmente o comércio. Agora, com essa prorrogação, somente os serviços essenciais são permitidos, como farmácias e supermercados. A partir de hoje, em Santa Catarina, bancos e lotéricas também poderão funcionar, mas com restrições como horário específico para idoso e filas controladas. O estado tem 197 casos confirmados do novo coronavírus e uma morte. E em meio às restrições impostas à população, muitos brasileiros estão mudando de atividade e fazendo trabalhos compatíveis com o isolamento social. Vamos ver na reportagem do André Trigueiro. Estamos na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Esse é o endereço de uma clínica estética, que de uns tempos para cá passou a vender também frango assado. Pedido do dia, tem frango, tem feijão tropeiro, tem salpicão. Vamos dar uma entrada aqui para entender como é que isso tudo funciona no mesmo lugar. A clínica de estética está aqui e por conta do novo coronavírus está fechada, só atende clientes individualmente para não ter aglomeração no salão, hora marcada. Do lado de cá está o resultado do dia, as quentinhas dispostas, as vendas delivery, atende o registro e manda o frango assado ou o prato do dia para o cliente. Quem cozinha e prepara todas as refeições é a Dalva. Há 1 ano, a esteticista realizou o sonho de abrir o salão de beleza. Eu acordo às 6 da manhã, venho para cá, começo a cozinhar e vamos inventando novos pratos, novas formas de trabalhar e vamos embora. Juliana é professora de dança. A academia onde trabalha fechou temporariamente. Em casa, ela resolveu fazer brinquedos artesanais e diferentes jogos para crianças. Vende tudo pela internet, com direito a embalagens desinfetadas e entrega a domicílio. Eu acho que vai dar para dar pelo menos um respiro, assim. Qualquer ajuda é bem-vinda, né? Nesse momento tenso, qualquer coisa vale. O economista Gilberto Braga diz que sucessivas crises e pacotes econômicos nas últimas décadas ensinaram os brasileiros a serem excelentes empreendedores. Em períodos de isolamento social como esse, ele consegue, de alguma maneira, colocar em prática determinadas habilidades ou até mesmo inventar novas formas de fazer situações que nunca tinham sido pensadas ou criando novos produtos e serviços. E o delivery com franguinho hoje está segurando as contas? Está segurando a peteca. É assim que eu estou conseguindo manter as minhas funcionárias. Não é necessariamente o que elas ganhavam, mas pelo menos está suportando. Boa sorte para tanta gente batalhadora aí pelo Brasil afora, né? E em meio a toda essa crise que o Brasil vive com a pandemia do coronavírus, olha essa história, vereadores aproveitaram o momento para aumentar os próprios salários. Isso aconteceu em várias cidades do Rio Grande do Sul. Em Santo Augusto, a 430 quilômetros da capital gaúcha, os vereadores criaram o 13º salário e ainda aumentaram o salário mensal em quase R$500. Mas o presidente da Câmara, Irani Oliveira da Rosa, do DEM, não considera isso um aumento. Para mim, eu acho que não tem como ser reajuste tão pouco assim, né? Ele e os vereadores Horácio Dornelles, do PDT, e Douglas Bertolo, do PPS, foram afastados pela Justiça da mesa diretora da Câmara, porque proibiram, no dia em que votariam o aumento, a divulgação via rádio da sessão, que foi virtual, o que para a Justiça indica que era um objetivo de realizar uma sessão secreta. O prefeito Naldo Wigert, do MDB, vetou o aumento e também o 13º salário. Nós achamos que deverá para o próximo exercício haver uma queda na arrecadação. Então eu entendo que aumentar as despesas para o próximo exercício vem contra o interesse público. O reajuste aprovado pelos vereadores de Rosário do Sul, a 400 quilômetros de Porto Alegre, causou reação nas redes sociais. O salário deles vai passar para quase R$6 mil. Pressionados pela população, os vereadores prometeram doar mensalmente o valor do aumento de cada um deles para o hospital da cidade. Em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, o reajuste dos vereadores vai fazer com que eles passem a ganhar R$10 mil a partir do próximo ano. O vereador Guto Lopes, do PDT, votou contra. Não é momento da classe política aumentar os seus salários. Ao contrário, é momento de cortar privilégios e investir tudo nessa crise que nós estamos passando no país. Os moradores já começaram a fazer um abaixo-assinado para suspender o reajuste.
Eu espero que revogue isso daí, cancele. O que eles vão investir no aumento do salário deles e invista na questão da prevenção e combate do coronavírus. É o mínimo, né? Agora, além desse abaixo-assinado, lá na cidade de Viamão, 2 moradoras entraram com uma ação popular na Justiça pedindo a suspensão desse reajuste de salário dos vereadores e servidores da Câmara Municipal. O Ministério Público já se manifestou a favor, a decisão deve sair nos próximos dias. Agora, no outro caso, da cidade de Santo Augusto, os vereadores que foram afastados lá dessa cidade do Rio Grande do Sul vão recorrer dessa decisão da Justiça. A gente volta a seguir com mais informações ao vivo de Tóquio sobre a nova data dos Jogos Olímpicos. A decisão foi divulgada agora há pouco. E a partir de hoje está proibida a entrada de todos os estrangeiros nos aeroportos do Brasil. 9h23, horário de Brasília. A gente volta já. As Olimpíadas de Tóquio já têm uma nova data confirmada. Vamos então lá para o Japão conversar ao vivo com o nosso correspondente Carlos Gil. Oi, Gil. Teve uma certa confusão aí no Comitê Olímpico. Primeiro a divulgar a data, depois no enfim, mas acabou finalmente divulgando a data dos Jogos Olímpicos de 2021. Pois é, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. O comitê organizador anda batendo cabeça, né? Semana passada já foi confuso aquele anúncio do adiamento e hoje, poucas horas depois de convocar uma entrevista para negar a informação que já circulava aqui na imprensa local de que os jogos seriam realizados em julho do ano que vem, o comitê organizador chamou os jornalistas às pressas para anunciar justamente que os Jogos Olímpicos serão realizados em julho de 2021. A abertura acontecendo então numa sexta-feira, dia 23 de julho, e o encerramento no dia 8 de agosto, um domingo. Os Jogos Paralímpicos vão de 24 de agosto a 5 de setembro. Ainda aqui no Japão, o país está para confirmar em breve o fechamento das fronteiras para cidadãos de diversos países, entre eles os Estados Unidos, um histórico aliado político e econômico. E também parte dos países europeus, China, Coreia do Sul e algumas nações do Sudeste Asiático, como a Tailândia. O projeto está com o primeiro-ministro Shinzo Abe e faz parte de uma série de medidas que o governo japonês quer adotar para evitar o estado de emergência e um consequente isolamento obrigatório em grandes cidades do país, como a capital Tóquio e Osaka, que vem registrando aumentos nos casos da Covid. Já são quase 2.000 infectados por aqui, com 55 mortes. Na China, começou a valer nesse fim de semana a proibição de entrada de estrangeiros no país, uma tentativa de frear o avanço dos casos importados, que são aqueles contágios trazidos por pessoas que vêm do exterior. Nesse domingo foram confirmados 31 casos por lá e apenas um era uma transmissão local. Internamente o país começa a se abrir, voos domésticos já pousam e decolam da província de Hubei e na cidade de Wuhan, que foi a origem dessa pandemia, os ônibus e 6 linhas do metrô já voltaram a circular, Ana Paula. Ok, obrigada, Gil. Portanto, reforçando, então, Olimpíadas de Tóquio no ano que vem, 2021, começando no dia 23 de julho e indo até 8 de agosto. Obrigada, Gil. E aqui no Brasil, começa a valer hoje a medida que limita a entrada de estrangeiros de todas as nacionalidades no país. A Flávia Varenga, lá de Brasília, traz mais informações disso pra gente. Bom dia, Flávia. Oi, Ana, bom dia a todos. Essa restrição é válida por 30 dias para qualquer estrangeiro que vier para o Brasil por via aérea. Então, agora nós já temos o fechamento da fronteira terrestre, marítima, os portos estão fechados e agora também essas restrições para as pessoas que chegam de avião. Essa medida foi decidida, a portaria foi publicada na sexta-feira, mas começou a vigorar na madrugada de hoje e vale para qualquer nacionalidade. Nenhum estrangeiro mais poderá desembarcar no Brasil por 30 dias. Mas a portaria também diz o seguinte: o brasileiro que estiver nesse voo internacional, ele desembarca. Uma pessoa naturalizada brasileira também. Estrangeiro a trabalho em missão por órgão internacional também poderá desembarcar. E aqueles estrangeiros que são, por exemplo, marido, mulher, companheiro, pai, mãe ou filho de brasileiros, eles também são pessoas que estão como exceção e poderão fazer esse desembarque. Já os estrangeiros que descerem num voo que vai fazer somente uma escala num aeroporto brasileiro, ele pode desembarcar, mas ele fica restrito àquela área internacional do aeroporto, para logo embarcar depois. E essa foi uma decisão, foi uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para evitar a contaminação, a transmissão do novo coronavírus. Ana. Obrigada, Flávia.
E um médico intensivista falou com a gente sobre a importância do isolamento social para o enfrentamento do coronavírus. Ele contou um pouco da experiência dele para mostrar o quanto essa doença é imprevisível e como ela pode ser agressiva. Os leitos de terapia intensiva são leitos finitos. Nós não temos leitos para todos. Então, a ideia do isolamento é manter as pessoas longe dos hospitais. Eu vou dar algumas informações que talvez seja um choque de realidade para as pessoas, mas às vezes é necessário. Primeiro, nós não sabemos quem que se contamina e vai evoluir melhor ou pior. O idoso normalmente evolui pior, o obeso normalmente evolui pior, o hipertenso normalmente evolui pior, aqueles pacientes que têm outras comorbidades evoluem pior, mas eu gostaria de dar alguns exemplos para vocês. Eu tenho pacientes hoje internados na UTI com idade que variam de 39 anos a 91 anos. Ou seja, é para todo mundo, não é brincadeira. Essa doença é imprevisível, é agressiva. Então, a melhor coisa para que tenhamos segurança como sociedade é efetivamente evitar a transmissão. Evitar a transmissão é um ponto fundamental. O meu papel, ou seja, dentro da terapia intensiva, eu estou no pico do iceberg. Eu vejo os pacientes mais graves. E as histórias são as mais devastadoras possíveis. Famílias se acabam com uma tragédia como essa. Ou seja, eu realmente faço um apelo à população. Acreditem, isso não é brincadeira. E nós temos recebido aqui também vídeos de pacientes diagnosticados com coronavírus que já estão terminando o período de isolamento total porque estão curados e confirmando o que disse esse médico intensivista que a gente acabou de ouvir, são pessoas de diferentes faixas etárias, em muitos casos saudáveis e que ainda assim tiveram complicações por causa da doença. O médico viu meus sintomas e falou, não, você vai ficar em isolamento e a gente vai fazer os testes. Aí eu fui diagnosticado, né? 2 dias depois com Covid-19 e nesse meio tempo eu fiquei internado numa UTI. E depois da UTI eu fiquei internado mais 5 dias em leito comum, em total isolamento. E aí eu tive uma pneumonia decorrente do coronavírus que complicou bastante a situação também. Senti bastante dor, não conseguia respirar direito. Eu não faço parte do grupo de risco, tenho 24 anos, sou professor de educação física, eu sou um ex-atleta que já disputou 2 brasileiros e mesmo assim eu fiquei 6 dias internado. Então, se eu tenho uma dica para dar para vocês e até um apelo, por favor, fiquem em casa. Isso não é só uma gripezinha, a gente precisa cuidar tanto da gente quanto do próximo. Comecei a sentir uma febre muito alta, a febre aumentou, né? Começou a ficar uma febre muito alta e me chamou mais atenção. Na segunda-feira, pela manhã, eu já comecei a sentir falta de ar. Quando então nós procuramos a orientação médica. Fomos até um hospital aqui em Juiz de Fora, onde foram feitos alguns exames e uma tomografia computadorizada diagnosticou ou revelou a presença de uma pneumonia e muito provavelmente pela análise feita pelos médicos naquele momento era realmente o coronavírus. Na terça-feira ele acordou pior. A falta de ar se agravou, a dificuldade respiratória foi piorando. Nós ficamos isolados juntos, já que eu já estava doente com ele. E ficamos mais ou menos 7, 8 dias no hospital. Importante falar também que o Marcelo é novo, jovem, fez 45 anos, não tem nenhuma doença, não tem diabetes, não tem hipertensão, é ativo, pedala, anda de bicicleta, leva uma vida super saudável. E, teoricamente, então, não estaria inserido no grupo de risco e apresentou uma complicação. O que mostra que o alerta vale para todos. Vamos para o intervalo? A seguir, você vai ver que a Anvisa vai inspecionar hoje um navio retido no Porto de Santos depois que uma passageira foi diagnosticada com a Covid-19. E a gente mostra a mobilização em todo o país para ajudar os pequenos comerciantes durante o período de isolamento. 9h36 agora, horário de Brasília. A gente volta já.
Estamos de volta e vamos direto saber de previsão do tempo com a Jaqueline Brasil. Oi, Jaqueline, bom dia. Depois de vários dias de tempo seco, parece que o destaque agora é a chuva no sul e aqui no sudeste. É isso mesmo, Ana. Bom dia para você e bom dia para todos. E eu digo mais, praticamente a semana toda deve ser assim. Com sol entre nuvens, chuva a qualquer hora, que pode apertar um pouco mais à tarde. Essa chuva vai ajudar, inclusive, a melhorar a secura do ar. Quem tem problema respiratório vai sentir essa diferença. Já agora de manhã tem muitas áreas de instabilidade, não só no sul e aqui no sudeste, mas também em parte do norte e do nordeste. No nordeste, o risco de temporal serve para essa área aqui, do Maranhão até a Paraíba. Pernambuco também está na rota da chuva forte. Vamos, então, dar uma olhadinha lá no Recife para ver, olha só, céu nublado, já choveu. Agora a chuva deu uma trégua, mas volta a qualquer hora, máxima de 31 graus. No norte, a previsão de temporal é para o Amazonas, Acre, também Rondônia. Já no centro-oeste, pode cair aquela pancada isolada ao longo do dia, mesma condição para quase todo o sul e aqui no sudeste também. Mas o sol também aparece. Em Belo Horizonte, olha como foi amanhecer hoje. Super bonito, aí da Serra do Curral, previsão aí de 29 graus, mas pode chover mais tarde, viu? Agora, onde que tem tempo firme, Jaqueline? Ô, Ana, em apenas 2 áreas do nosso mapa, vou mostrar para vocês. No centro-oeste do Rio Grande do Sul e nessa outra área aqui, em parte do Tocantins, Goiás, também Piauí, Bahia e no centro-norte de Minas Gerais. Poucas áreas, né? Mesmo com chance de chuva em grande parte do país, a umidade aqui, ou melhor, o índice de ultravioleta, ele deve ser alto hoje. Vai ficar alto, principalmente onde está roxo e também vermelho, que é quando as nuvens vão dar um espaço para o sol. Quer ver só? Aqui em São Paulo temos imagens ao vivo. Vocês estão vendo aí algumas nuvens, pedaços de céu azul. No meio da tarde, o céu azul vai aparecer mais com sol mais forte e aí a temperatura sobe para 27 graus. E sabe que os especialistas recomendam pelo menos 15 minutos de sol por dia para a gente absorver vitamina D. Faz bem para a saúde, então fica aí a dica para vocês. Eu falei de 27 graus, a máxima aqui em São Paulo. Em Porto Alegre esquenta mais, 31, e a mesma máxima prevista para Vitória, também Campo Grande, ali em Goiânia. 30 no Rio de Janeiro e 33 em Belém. Amanhã a chuva diminui aqui em São Paulo, aperta mais no Rio, no Espírito Santo e principalmente no norte do país. E para finalizar, a tendência de temperatura elevada, hein? Até quinta-feira em São Paulo e também no Rio de Janeiro, a temperatura ali passando dos 30 graus, mas claro que ao longo da semana eu vou contando mais para vocês. Ana. Até amanhã, Jaqueline. Obrigada. Até. E a Anvisa vai fazer uma inspeção no cruzeiro que está atracado desde sábado em isolamento no Porto de Santos. Solange Freitas está lá em Santos e tem outras informações para a gente. Oi, Solange. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos. O navio Costa Fascinosa fez a última viagem entre os dias 14 e 17 de março. É um mini cruzeiro de 3 noites. Quando voltou aqui para o Porto de Santos, no dia 17, todos os passageiros desembarcaram, mas 3 apresentaram sintomas de coronavírus. Por causa disso, o navio ficou ancorado de quarentena com mais de 750 tripulantes a bordo. Esse isolamento deveria ter terminado no sábado passado. Só que antes disso, durante a semana, 7 tripulantes apresentaram sintomas e foram internados em hospitais aqui de Santos. E além disso, no sábado mesmo, o navio teve autorização para atracar no Porto de Santos. Por causa disso, a Prefeitura de Santos entrou na Justiça Federal e ontem conseguiu uma liminar. Então agora só podem desembarcar os tripulantes doentes que precisarem de atendimento médico ou que comprovarem que vão sair daqui para o país de origem. Qual é a situação no momento? Dos 7 tripulantes que estão internados em hospitais de Santos, 2 tiveram a confirmação de coronavírus, um homem de 42 anos, o outro de 28, ambos estão internados na UTI. E nesse momento tem outros 35 tripulantes aqui no navio com sintomas de coronavírus também, Ana. Vamos acompanhando. Obrigada, Solange. E para tentar minimizar os prejuízos, comerciantes estão usando a criatividade para sobreviver à crise provocada pelo novo coronavírus. Juliana vai contar que novidade é essa.
Ana, é assim, pague agora, leve quando acabar o isolamento. Pequenos empresários estão oferecendo um vale. O cliente compra o voucher, ajuda a empresa a ter algum dinheiro em caixa e usa o serviço quando acabar o prazo de isolamento. É uma estratégia de sobrevivência. O comércio consegue vender, mesmo fechado, e o consumidor também ganha alguns bônus. Nesse salão, por exemplo, o cliente pode comprar um voucher, que é um vale, de no mínimo R$50 e vai ganhar um tratamento capilar de graça. E olha que ele custa, em média, R$180. Em menos de uma semana, fomos surpreendidos pela quantidade de pessoas que aderiram. É uma campanha simples, feita através das nossas mídias sociais e que dá possibilidade para qualquer segmento fazer o mesmo. Durante toda a quarentena, essa campanha vai estar no ar e a gente convida a outros empresários a fazerem o mesmo pela sua equipe. E tem mais gente que aderiu a essa ideia. Esse restaurante, além de ter adotado o delivery para a pessoa pedir e pegar na porta, eles criaram 99 kits para serem usados pós-coronavírus. É um pacote de benefícios com pratos diferentes daqueles do cardápio e outras vantagens. Sempre que ele for ao restaurante, ele não precisa enfrentar fila, ele não precisa fazer reserva com antecedência, entre outras coisas, né, que serão soltadas no decorrer do ano. Então, a gente está tendo uma adesão boa, ainda tem algumas dessas 99 unidades disponíveis, né, mas a adesão está bem legal. Muitos comerciantes disseram que a prioridade nesse momento, caso eles consigam vender esses vouchers, é pagar o salário dos funcionários, para que não seja preciso demitir parte da equipe. Esse especialista em finanças de empresas apoia a estratégia e diz que outros custos do negócio podem ser cobertos com recursos de linhas de crédito facilitadas, que estão sendo anunciadas pelo governo nesse período de crise. O que é importante para esse empresário de pequeno porte é estar atento às medidas do governo para poder, dentro também de uma forma planejada, e assim conseguir passar por esse período de uma forma menos sofrida. Esse é o conceito do capitalismo consciente, Ana. A preocupação não é apenas com o lucro, mas em fazer o bem, fazer bem feito, levando em conta todos os envolvidos no negócio. Os proprietários, os funcionários, os clientes também. Está todo mundo envolvido agora nesse momento, então todo mundo tem que se ajudar. Muita gente fazendo isso, viu, Juliana? Gente massagista vendendo um pacote de massagem para depois, enfim. É uma bela iniciativa, todo mundo se ajuda. Obrigada. Nada. A seguir, confirmada mais uma morte pela Covid-19 no Brasil. Já passa de 730 mil o número de casos confirmados em todo o mundo. Agora, 9h50, horário de Brasília. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou a terceira morte por coronavírus no estado. É um homem de 60 anos que estava internado em Novo Hamburgo. Agora são 140 mortes no país e 4.324 casos confirmados, de acordo com as secretarias de saúde. Em todo o mundo, os casos confirmados do novo coronavírus já somam mais de 730 mil. Aqui no telão, vamos ver os números mais atualizados da pandemia. Ao todo, 735.560 casos confirmados, 35.019 mortes e temos aqui um total de 156.380 casos de pacientes curados. A Universidade Johns Hopkins, que faz esse balanço, assinala em vermelho no mapa sempre que um país ou uma região confirma um caso. E aí, olha só, chama atenção para essa parte central aqui do mapa, já praticamente toda pintada de vermelho. A curva de crescimento da Covid-19 também impressiona. Olha, do começo de março até hoje, os casos deram um salto. No dia 1º de março eram 90.300. Hoje já estamos aqui em mais de 735 mil. Em um mês, os casos confirmados do novo coronavírus aumentaram, portanto, mais de 710%. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu entrou em quarentena porque um aliado foi diagnosticado com a Covid-19. Os assessores mais próximos de Netanyahu também entraram em quarentena depois que o teste do assessor do governo para assuntos parlamentares deu positivo para o novo coronavírus. Israel tem mais de 4.000 casos confirmados e 16 mortes. Assim como outros países, adotou medidas de isolamento para diminuir o contágio. A Espanha passou hoje a China em número de casos, já são mais de 85 mil, mas a queda no número de novos pacientes e de mortes animou o governo, que já vê sinais de que a pandemia está retrocedendo por lá. E por aqui, a pandemia do novo coronavírus vai interromper a tradição das comemorações da Semana Santa pelo país, claro. Aí em Minas, né, Aline, nas cidades históricas, que geralmente têm aqueles eventos tradicionais que reúnem muita gente, nesses lugares a Igreja Católica já cancelou tudo.
Não vai deixar de ter a celebração, mas vai ser de um jeito diferente, Ana. Em municípios como Ouro Preto, Mariana e Sabará, onde a tradição se mantém há séculos, os representantes da igreja já anunciaram. A Páscoa este ano será em casa e as missas vão ser transmitidas pela internet. Este som não vai ser ouvido durante a Semana Santa. Eu estou com 47 anos. Eu nunca vi ficar sem Semana Santa em toda a minha vida. As matracas substituem os sinos na Sexta-feira da Paixão para chamar os fiéis. Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem uma das celebrações mais antigas do estado. Mas por causa da Covid-19, toda a programação da Semana Santa aberta ao público, como missas e procissões, foi suspensa. Está na hora de todo mundo fazer um pouco de sacrifício. Está na hora de nós todos pararmos, refletirmos e o ano que vem a gente vai estar todos aqui novamente, se Deus quiser. Neste ano não vai ter o ofício de trevas, a cerimônia de lava-pés, o descendimento da cruz e as procissões que arrastam milhares de pessoas pelas ladeiras, ainda de madrugada. A pandemia do novo coronavírus interrompe uma tradição religiosa das cidades históricas aqui de Minas Gerais, que já é realizada há pelo menos 300 anos. Pela primeira vez e por recomendação da igreja, a principal celebração dos católicos vai ter que ser feita de um outro jeito. As igrejas vão ficar fechadas e as missas deverão ser transmitidas pela TV e pela internet. Em Ouro Preto e Mariana, a Semana Santa atrai turistas de vários lugares e a Arquidiocese também suspendeu as procissões e todas as atividades externas. A orientação é que as missas sejam feitas sem os fiéis. Será uma Páscoa que nós estamos chamando assim, uma Páscoa em nossas casas, em nossas famílias, porque desde o primeiro momento a Arquidiocese tem sido muito firme em dizer a cada um dos seus fiéis: permaneça em casa, fiquem em casa, porque segundo as orientações que nós vemos aí, mundiais, é a única forma hoje que nós temos de barrar essa corrente do vírus. São mudanças importantes para conter a transmissão do vírus. E assim eu me despeço, tá? Desejando uma ótima semana a todos e um feliz aniversário para minha companheira aqui do lado, Juliana Morrone. Um abraço virtual de todos nós para você, Juliana. Bom Dia Brasil chegando ao fim, então. E amanhã a gente está de volta. Parabéns, Juliana. Surpresa. Parabéns, tudo de bom, muita saúde. Olha só, o prefeito de São Paulo por aqui vai dar uma entrevista logo mais, às 11 horas, e deve falar do dinheiro que vai ser usado no combate ao coronavírus. Os vereadores aprovaram em votação virtual a autorização para que o dinheiro dos fundos municipais, dinheiro que está parado, seja usado na saúde. O prefeito já sancionou a lei e a estimativa é de liberar R$1,5 bilhão para o combate à Covid-19 na cidade de São Paulo. Outra medida aprovada é que permite que o município continue pagando as empresas terceirizadas que prestam serviço para o município, mesmo que esse serviço não esteja sendo prestado, para evitar demissões. Boa segunda para todos e até amanhã. Ai, obrigada pelos parabéns. Ana, podia conduzir aí uma seresta, já que está todo mundo na janelinha. Obrigada, parabéns para você. Vamos celebrar a vida, cuidar da vida, cuidar do outro, né? Olha, notícias da economia, as estimativas de economistas do mercado financeiro divulgadas pelo Banco Central indicam retração da economia, queda de 0,48% este ano. Ótima semana para todos. Cuidem-se. Gente, o príncipe Charles, herdeiro ao trono britânico, que testou positivo para a Covid-19, terminou hoje a quarentena de 7 dias em casa. O filho mais velho de Elizabeth II disse que está com boa saúde. A esposa dele, Camila, que não apresenta sintomas, vai continuar em isolamento, porque, segundo as orientações daqui, se uma pessoa fica doente, todo mundo que mora com ela precisa ficar em confinamento por 2 semanas. Bom início de semana, especialmente para a Juliana. Parabéns, amiga. Saúde, saúde, saúde. É isso. Parabéns. Agora curta bem seu aniversário. Amanhã estamos de volta aqui no Bom Dia Brasil. Até lá.